A Rádio Band News FM dá sequência à série de entrevistas com pré-candidatos ao governo de São Paulo e hoje é a vez de a gente acompanhar mais propostas. Dessa vez de Felício Ramute, pré-candidato pelo PSD, que está conosco aqui no estúdio. Obrigada por aceitar nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. É vocês que nos acompanham na Band News FM. É um prazer falar sobre política e gestão. Bom, candidato, o que a gente fez nessa rodada de entrevistas? Nossa central de atendimento ao ouvinte, Ricardo Boechat, elencou ali entre os nossos ouvintes aqueles assuntos que os ouvintes gostariam de ver abordados nessas entrevistas, ou seja, o que os ouvintes consideram prioridades para o governador de São Paulo, para o futuro governador. 3 assuntos foram aqueles mais citados: segurança pública, saúde e educação. Então a gente vai aprofundar mais esses 3 assuntos. Agora, antes de a gente abordar esses 3 temas, é claro, eu preciso também tocar aqui em outros aspectos políticos, econômicos, porque da economia a gente depende demais para que outros projetos caminhem, não é? E antes também é uma pergunta um pouco mais geral de como o senhor enxerga o estado de São Paulo hoje, o contexto econômico, dentro do contexto econômico brasileiro. A gente está falando tanto de preço de combustíveis, a gente está falando tanto de pressão na inflação, inflação que atinge em cheio alimentos e, portanto, a população mais pobre. Nesse cenário aqui, o que o senhor espera, caso eleito, encontrar ao sentar na cadeira de governador, como equilibrar promessas e como tratar dessa realidade financeira do Estado? Incrível, Sheila. O diagnóstico é esse mesmo. O emprego tem avançado, né? A geração de emprego no nosso país e no nosso Estado também. A gente percebe que chega no dia 20, né, os trabalhadores abrem a geladeira e não encontram a comida para alimentar a sua família. É importante, claro, ações do governo federal, mas o Estado pode e deve fazer a sua parte. Existe uma situação ímpar em relação à gestão pública. Quando a inflação aumenta, a arrecadação aumenta. Por isso que o Estado hoje tem 52 bilhões de reais de superávit. E aí teria uma grande oportunidade para reinserir esses valores no mercado para gerar mais emprego e renda e criar um círculo virtuoso com esse recurso. Foi anunciado agora esses 52 bilhões de superávit e eles deveriam ser aplicados justamente para fomentar a economia. Uma das propostas claras é o retorno do ICMS das empresas exportadoras. O Estado deve bilhões para empresas exportadoras de todo o Estado que produzem e exportam os seus produtos e não paga isso da forma adequada e no tempo certo. Nossa proposta é que possa ser retornado esse ICMS para investimentos. Investimentos em obras, construções, ampliação da linha de produção e também para aquisição de maquinário. Isso cria, sem dúvida nenhuma, um ciclo virtuoso com esse recurso na mão da iniciativa privada, que é muito mais ágil do que o governo. Vale lembrar, emprego, quem gera não é governo. O governo faz obra de infraestrutura, é importante para preparar o país e o Estado, mas quem gera emprego mesmo é o empreendedor. Eu venho da iniciativa privada, talvez seja o único pré-candidato que saiba o que é uma fatura, né, uma duplicata. Tenho essa experiência do outro lado do balcão e sei que a gente precisa fomentar, simplificando também, desburocratizando o Estado, para a gente poder abrir empresas no menor tempo possível. Em São José dos Campos, onde eu fui prefeito e deixei a prefeitura recentemente, em 24 horas você abre a empresa. Também nas cidades fomentar estruturas para melhor planejamento urbano, para que a gente possa desenvolver a construção civil no Estado com o apoio do governo estadual. Portanto, o Estado tem essa missão, tem essa obrigação. Claro, além dos programas emergenciais, como em São José, onde nós fizemos o Pró-Trabalho, que é uma frente de trabalho a serviço da prefeitura. Isso é possível também fazer no Estado, ainda que, né, eu acabei de receber recentemente, por conta dessa iniciativa, o Superior Tribunal Federal condenando a cidade por estar querendo burlar o concurso público ao oferecer uma bolsa de trabalho para que trabalhadores pudessem trabalhar no dia a dia da cidade, R$1.000 por mês, né? E isso, infelizmente, o STF entendeu que não seria legal do ponto de vista da cidade, mas no Estado pode ser feito e a gente atende a essa proposta, entende que esse é o caminho. Qualificação, tem muito emprego sobrando em muitas áreas, muito emprego, né, que pode ser gerado através de qualificação. A área de TI é uma delas, né? Eu fui programador de computador, venho da área de TI e sei que é uma área onde a gente precisa fomentar a qualificação. O Estado tem todas as condições de fazer isso. Bom,
falamos sobre economia, demos uma passadinha também aí por uma questão que o senhor falou do ICMS, né? Os impostos. Acho que isso vai ser uma tecla muito batida nos debates, enfim, na pré-campanha. Há espaço para reduzir imposto hoje, né? O senhor falou que a população pobre acaba pagando mais por isso, e que o Estado continua arrecadando muito. O senhor enxerga espaço? A gente vive uma guerra fiscal entre os estados, né? Isso é uma discussão em âmbito federal. O que é possível fazer para aliviar um pouco também essa carga tributária, mas lá na ponta, né, do cidadão? O Estado recentemente perdeu empresas para Extrema, em Minas Gerais, para Manaus, por conta dessa guerra fiscal. É preciso usar inteligência para a gente poder retornar esse ICMS para alimentar a economia. Eu dei um exemplo dos créditos de exportação. Vou dar outro exemplo de uma proposta real, que é o cashback para os caminhoneiros autônomos. 25% do diesel é ICMS. Então, o caminhoneiro autônomo do Estado de São Paulo, usando a estrutura da nota fiscal paulista, que já existe, né, pode indicar o seu CPF, que já é cadastrado na NTT de caminhoneiro autônomo, consumir esse combustível dentro do Estado de São Paulo, gerando ainda mais impostos e empregos aqui, e retornar de 20% a 30% do ICMS para ele. Nós estamos falando por volta aí de 5% até 8% que pode retornar para o bolso desse caminhoneiro autônomo. Por que essa proposta para o caminhoneiro autônomo? Porque ele não tem ganho de escala para comprar seus materiais, fazer a sua manutenção, não para as transportadoras. Os transportadores, quando vai comprar um pneu, compra 100 pneus. O caminhoneiro autônomo tem muito mais dificuldade. Então, essa é uma proposta real de retornar o ICMS do diesel, né, para os caminhoneiros autônomos. Existe uma outra proposta que nós já temos preparada, e aqui passo a divulgá-la hoje, que é o retorno de ICMS para investimento de bares, restaurantes e padarias em geração de energia solar, autogeração de energia. 25% da energia também ICMS. É possível retornar parte deste valor para que a gente possa auxiliar esses estabelecimentos que sofreram tanto na pandemia, para colocar e instalar um sistema de autogeração de energia fotovoltaica, né? Energia solar, para que ele possa, inclusive, economizar na sua conta de luz e gerar mais emprego, contratar mais gente para o seu balcão da sua padaria, mais um garçom para o seu restaurante. São duas propostas efetivas, não de redução do ICMS, mas de retorno para fomentar a economia. Vamos agora passar para os temas citados pelos nossos ouvintes. Como eu disse no comecinho da entrevista, os 3 temas mais solicitados pelos nossos ouvintes que querem ver esses assuntos sendo abordados são segurança pública, saúde e educação. Começando por segurança pública, os dados são preocupantes e a gente sente isso no contato direto com os ouvintes que estão mais preocupados. Crimes de furto, roubo, homicídios cresceram agora no mês de março. Quando a gente olha para os números, por exemplo, os furtos em março subiram 52% na comparação com o ano passado, roubos 22% de alta. Homicídios dolosos cresceram um pouco, mas cresceram de 237 para 241 e os culposos de 16 para 25 casos. E tem o caso dos latrocínios, né, que é o roubo seguido de morte, que embora não tenha crescido, a gente nota entre os nossos ouvintes uma preocupação muito grande em relação a isso e não poderia ser diferente. O que o senhor enxerga como prioridade diante desse cenário aqui na segurança, como fazer com que a sensação de segurança do morador de São Paulo seja efetiva, seja uma realidade? Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho da experiência do que eu já realizei e como isso pode ser reproduzido no estado de São Paulo. São José dos Campos, cidade que eu fui prefeito, 5 anos e 3 meses, deixei há pouco, está na região mais violenta do estado de São Paulo, o Vale do Paraíba. Mas a cidade de São José dos Campos, no ano de 2020, foi a cidade acima de 500 mil habitantes, com o menor número de homicídios e latrocínios do Brasil por habitante. Mas como nós chegamos nisso? Primeiro, integração das forças de segurança. E não é uma integração de CNPJs ou mudanças de secretarias, algo que outros pré-candidatos defendem. Não, é a integração das propostas, sentar à mesa. Isso é boa política aliada à boa gestão. Fiz isso como prefeito. Imagina você numa cidade de 750 mil habitantes, o comandante da Polícia Militar não conhecia o delegado seccional da Polícia Civil. Então eu me reunia com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Guarda Civil Municipal, todos juntos, deixando as vaidades de lado e trabalhando para o cidadão. O servidor tem como missão trabalhar para as pessoas, trabalhar para a nossa gente. E é isso que eu defendo. Integração das forças de segurança, estimular isso nas cidades, implantação de câmeras. Em São José nós implantamos 1.000 câmeras de segurança
com inteligência, reconhecimento facial, leitor de placa, portais eletrônicos de segurança. Isso reduziu, ao contrário, na contramão do Estado, todos os indicadores de segurança de São José dos Campos. Então, essas câmeras, a nossa proposta é implantar 30 mil câmeras no estado de São Paulo. E aí vocês podem me perguntar, mas quantas câmeras pertencem ao município? Nenhuma. As 1.000 câmeras são contratadas por prestação de serviço, a inovação até na contratação. Porque quem conhece o dia a dia das cidades e do estado sabe a dificuldade, às vezes, de consertar alguma coisa que quebra ou uma comunicação que falha, a burocracia que isso atinge. Quando você contrata uma empresa para prestar o serviço e fazer todo esse gerenciamento dessas imagens, levando para uma central de monitoramento, isso faz toda a diferença, porque você tem o serviço 24 horas por dia funcionando. No estado de São Paulo é possível implantar 30 mil câmeras, fazer com que haja as leituras de placa. Em São José dos Campos, por exemplo, uma cidade de 750 mil habitantes, são 3 milhões de placas lidas todos os dias. Qualquer pessoa que andar pela cidade é rastreada, tanto para que alguém que cometa um crime específico de roubo de veículo ou outros tipos de crime. E, por fim, todas as forças de segurança, aí, Polícia Federal, batalhões da Polícia Militar, Polícia Civil, DIG, tem uma mini central instalada no seu próprio departamento, onde ele pode fazer o trabalho investigativo, recuperando essas imagens e fazendo com que o índice de assertividade das investigações seja muito maior que o estado de São Paulo. Então, integração, 30 mil câmeras, valorização dos salários iniciais da Polícia Civil e da Polícia Militar e investimento em infraestrutura para a Polícia Civil. A Polícia Civil está sucateada, Campos do Jordão funciona num trailer, várias cidades eu fui visitar a delegacia que não tem a mínima condição de trabalho para aqueles servidores que ali estão. Mas antes de falar de problemas que os ouvintes citam muito, como a falta de medicamentos, que tem sido algo frequente, inclusive muitos deles de responsabilidade do governo do estado, outros de prefeitura também, enfim, fila de cirurgias, que é algo que também está sendo bastante debatido. Eu queria falar sobre um aspecto administrativo mesmo. A gente tem um estado governado há anos e anos pelo PSDB, partido que teve apoio do PSD muitas vezes também, e eu queria saber, na questão da saúde, o que o seu plano de governo para o estado de São Paulo converge e no que diverge na questão da administração dessas unidades de saúde. Então, por exemplo, é favorável às organizações sociais, o uso delas, né? Muita gente critica porque dizem que é uma forma de você burlar a questão fiscal e tudo. Queria saber o seu ponto de vista em relação à administração das nossas unidades de saúde, se há alguma mudança no seu plano de governo em relação ao que o PSDB faz há muitos anos aqui no governo do estado. Olha, as OS são uma solução, e essa é uma coisa interessante do PSD. O PSD é um partido de centro, portanto nós não temos compromisso ideológico com as tais ações ditas de direita, como privatizar, conceder. Nós defendemos a eficiência do Estado, ou compromisso ideológico em estatizar tudo, como a esquerda, mas valorizamos sim o SUS, valorizamos sim a universalização do ensino, valorizamos sim os programas sociais. Então, o PSD tem liberdade de pensar e agir pensando no cidadão. A principal ideologia é prestar um melhor serviço para o cidadão. Baseado nisso, a gente tem que analisar cada caso, mas as OS da saúde são uma grande ferramenta, e assim eu fiz também na Prefeitura de São José dos Campos, para poder gerir com eficiência o sistema de saúde. Não só as OS, empresas privadas também, contratadas para prestar serviços na área de saúde, seja exames, cirurgias, cumprem um grande papel e podem cumprir um melhor papel ainda no Estado. São José não sofreu, desculpa te interromper, com a falta de profissionais, por exemplo, porque as OS costumam contratar menos também. Você falou de déficit da polícia que não vai voltar a ser o que era. No caso dos profissionais de saúde, isso não acontece também. Não, é diferente. Inclusive na pandemia, São José, entre as cidades acima de 500 mil habitantes, é a cidade com o menor número de óbitos por habitante de Covid-19. Ali, as OS têm um compromisso com o município e o município com as OS. Quando você faz um contrato, e aí você tocou num tema importantíssimo. O Estado de São Paulo tem uma grande infraestrutura de saúde. Você não precisa construir mais nada. Ainda que nós estamos agora no ano
estadual da inauguração da Pedra Fundamental, né? Eu tive em Franca, Pedra Fundamental de Hospital Regional. Tive em outra cidade, Pedra Fundamental de Hospital Regional. Então, não existe necessidade de novas construções de equipamentos públicos para a saúde. A gente tem que aproveitar a estrutura já existente do Estado. Os hospitais regionais estão ociosos. Os contratos com a OS, eu, por exemplo, posso citar 2, que eu conheço bem os contratos, o de Caraguatatuba, o de São José dos Campos, estão ociosos. Grande infraestrutura que atende pouco o cidadão. A própria rede Luci Montoro, que atende as pessoas que têm algum tipo de acidente, com deficiência, é ociosa, né? Faz um trabalho de excelência, mas podia fazer muito mais. Qualquer momento que você for em qualquer unidade dessa rede, você vai encontrar vazio, assim como os hospitais. Então você precisa ampliar os contratos. As organizações sociais, elas cumprem contratos que são determinados pelo poder público. Então, se você quer ampliar o número de profissionais envolvidos, você deve ampliar os contratos. Inclusive, a prestação de contas tem que ser transparente, porque as organizações sociais não ganham por mês, elas ganham uma contrapartida e tem que prestar conta que aquilo foi investido, seja em equipamentos, insumos ou com a própria mão de obra. Então, precisa ter um grande controle. Infelizmente, a gente vê que tem péssimas organizações sociais na área de saúde que até levam para esse tipo de contratação um nome ruim. Mas nós não temos que nos ater aos maus profissionais, seja em que áreas forem. Ou as más empresas, ou empresas corruptas, seja na saúde, na educação, enfim. Nós precisamos focar naquilo que é bom e as OS são, sim, uma grande solução. Então, o que eu defendo para a saúde, para ser bem direto e específico nesse tema, é ampliação dos contratos com os hospitais filantrópicos já existentes, os hospitais regionais que precisam ter maior oferta de serviços com contratação de serviços. Político às vezes não gosta de fazer muito isso, porque não tem fita para cortar, né? Não tem aquela inauguração. Aliás, na pandemia nós construímos um hospital lá em São José dos Campos em 35 dias, não aquele de barraca, né? Um hospital definitivo, feito em construção off-site. Nós vamos falar disso já na área de educação, por incrível que pareça. Mas na área de saúde, ampliar os contratos dos hospitais. Farmácia de alto custo, você falou aqui. Falta medicamento para a gente que é transplantado, no estado mais rico da federação. E é um planejamento simples, porque aquele transplantado vai precisar daquele medicamento para o resto da vida. Alguém que tem uma doença degenerativa precisa daquele medicamento para o resto da vida, que é de responsabilidade do Estado. Nós vamos entregar esses medicamentos em casa, na casa das pessoas. E o processo é completamente arcaico. Quem tem uma família que precisa de medicamento de alto custo sabe disso. É burocrático, arcaico, tem que ter renovação a cada 3 ou 6 meses, ampliaram para 6 meses na pandemia. A gente tem que digitalizar esse sistema e entregar na casa das pessoas. Um trabalho de logística. Por fim, se você também procurar na rede estadual de saúde, falta aparelho auditivo para milhares de pessoas no estado de São Paulo. Quem tem alguém na família que tem problema de deficiência auditiva sabe a diferença que isso faz para a vida das pessoas. É lamentável que o Estado, que tem 52 bilhões de superávit, não veja a saúde como prioridade. Então é possível fazer muito mais com o recurso que já existe pela saúde do Estado de São Paulo. Como o senhor pretende, num eventual governo, acabar com a fila que ficou represada durante a pandemia de cirurgias eletivas? Olha, primeiro vamos separar, né? Tem obrigações dos municípios. A rede básica de saúde, parte de cirurgias de alguns municípios, as cirurgias de baixa complexidade, são obrigações do município. As cirurgias de média, alta complexidade, obrigação do Estado. O que você tem que fazer é ampliando os contratos de prestação de serviço. Muita gente defende os mutirões, né? Desde o primeiro dia que eu assumi como prefeito, eu sempre dizia que o mutirão não é a solução. Quando você faz mutirão, é que você represou uma série de procedimentos por conta da oferta estar desregulada com a demanda. Nós temos um sistema aqui que chama CROSS, parece até uma entidade, é o Sistema de Regulação do Estado de São Paulo. Ele precisa de inteligência, a gente precisa ter e entender bem como está essa fila. Em primeiro lugar, como pode o nosso Estado, o Estado de São Paulo, ter municípios que não têm informatização na saúde. O Estado vai levar desde computadores a sistemas para cidades que não estão informatizadas na área de saúde. Isso é uma obrigação que tem que ser do Estado, não importa se é na UBS, é na rede básica, porque com esses dados você consegue gerir a fila melhor. E por fim, você tem que ampliar momentaneamente a oferta e depois retornar o nível de oferta e demanda para um nível adequado. Aí você deixa de continuar represando. Mas é um fato, a Covid, por conta do adiamento de muitas cirurgias eletivas, acabou represando, sim, uma série, inclusive agravando determinadas doenças. Então, é apenas ampliando as demandas, contratando
procedimentos dos hospitais já existentes, sejam eles filantrópicos, os contratos de OS que existem hoje, ou até na rede privada de atendimento. A educação, eu estava falando de saúde, falando daqui a pouco eu vou falar da educação. Elas conversam em que aspecto, né? Porque a gente não, porque enfim, a pandemia ela causou esse impacto gigantesco, acho que em todas as áreas. E no caso da educação de São Paulo é algo que é visível, que os dados, os resultados, né, das avaliações dizem isso, né? Do retrocesso dos alunos, né? Que, enfim, não estão ali se formando no ensino médio com uma defasagem de 6 anos no ensino. Ficou gritante também a diferença de acesso à tecnologia, de acesso às aulas. Muita gente não conseguiu simplesmente ter aula em casa, né? Porque não tinha um equipamento, não tinha uma conexão, uma internet, às vezes um celular que usa da mãe, do pai, que não é um celular de última geração. Enfim, o que o senhor enxerga de fato de desafio na educação agora, para um período pós-pandemia, e aí eu pergunto da correlação com a saúde nesse aspecto também. Não é preciso construir escola? É possível fazer com o que já tem? É possível, com a estrutura que o Estado tem, melhorar isso, trazer de volta o aluno para a sala de aula? E também queria que o senhor falasse um pouco da situação dos professores, né? Muitos afastamentos também, o pedido de aumento de salário, embora a Alesp tenha aprovado recentemente o piso deles, né? A reestruturação da carreira. Não é muita gente da categoria que tenha gostado do projeto que foi aprovado lá. Primeiro deixar claro, ao longo da pandemia, e a gente tem que falar um pouquinho da pandemia para entrar na educação, eu tive muitos embates com o governo do Estado, né? E um deles era em relação à educação. Eu era absolutamente contra o fechamento das escolas, né? Eu não era um negacionista, não sou um negacionista. São José tem o melhor, como eu disse, o melhor número de óbitos por habitante, o menor número do estado de São Paulo, das cidades acima de 500 mil habitantes. Mas nós não podíamos ter deixado essas crianças para trás. Ali, infelizmente, houve um erro. Dentro das escolas, as crianças poderiam aprender, inclusive, como se comportar e levar isso para dentro das suas casas. Seria muito importante que a gente não tivesse perdido essa oportunidade. Para vocês terem uma ideia, em São José dos Campos, os professores permaneceram nas salas de aula, mesmo sem alunos. De lá, eles preparavam os materiais para os alunos, materiais físicos, como você bem disse, muitos alunos não tinham acesso digital. Eles precisavam dos materiais físicos. Preparavam, os pais iam até a escola, retiravam os materiais, levavam para as crianças que não tinham acesso, preparavam também os materiais digitais, merenda servida como marmita, para que os pais e conhecidos vizinhos iam lá, retiravam. Tem gente que depende da merenda para alimentar a sua família dentro da sua casa. Tudo isso permaneceu funcionando, ainda que sem as crianças, por um impedimento legal. No caso dos professores, eu tive discussões, obviamente, judiciais com o sindicato dos professores, mas São José teve um entendimento da justiça que permitiu que isso permanecesse. Agora, quais são as propostas futuras? Então, infelizmente, a gente tem que encarar agora esse grande problema, como a gente tem feito lá em São José, com grandes projetos que a gente chama de recupera, para tentar recuperar esse tempo perdido. Vale lembrar que São José tem o melhor IDEB do estado de São Paulo, de cidades acima de 500 mil habitantes. 7,1 no ensino fundamental nos primeiros anos. Essa é uma nota de IDEB comparável à de cidades de primeiro mundo, para os anos iniciais. Mas vamos dizer o que a gente propõe e por que eu falei na hora da saúde sobre a educação. Eu estava citando o Hospital de Retaguarda, que foi uma construção que nós fizemos de 3.100 metros quadrados de área total em 35 dias no meio da pandemia. Uma construção definitiva. Está lá hoje, é um hospital infantil, funcionando no mesmo padrão que foi construído aqui no Einstein, no Hospital do Boi-mirim, que pertence à entidade do Einstein, fez a sua expansão aqui. Essa metodologia construtiva nós temos que levar para as creches. A creche é obrigação do município. O Estado deve construir creches. São José nós zeramos a fila de creche. Não tem nenhuma criança para trás. Gerar fila de creche é uma questão de justiça. Não é justo nós deixarmos crianças sem o desenvolvimento cognitivo e a sociabilização na sua primeira infância, do 0 aos 3 anos. Para isso, a gente precisa zerar isso o mais rápido possível. Fui numa inauguração de uma creche construída pelo Estado, demorou 5 anos para ficar pronta, né? Aquela criança já não precisa mais de creche. Esse método construtivo que nós fizemos no hospital em 35 dias, vamos deixar os 35 dias, mas vamos falar que dá para fazer em 6 meses uma creche. O Estado tem que instalar creche, o município doa o terreno, o Estado implanta com muita rapidez nessa metodologia construtiva que eu utilizei lá durante a pandemia e a gente consegue, aí sim, o município oferecendo esse serviço. Então, essa é a primeira proposta, zerar a fila de creche
com o apoio dos municípios, porque essa é uma obrigação dos municípios, mas com a construção, com um novo método construtivo e de forma o mais rápido possível. Ensino fundamental, o grande problema do Estado. Qualquer cidade que você for, os pais brigam para colocar seus filhos nas escolas municipais e não nas escolas estaduais. E por quê? Eu estou falando do ensino fundamental primeiro. Porque ela tem uma melhor infraestrutura, dá uma melhor condição de trabalho para os seus professores. Os professores da rede estadual são bons. Tem muitos que, inclusive, dão aula na rede municipal, mas o resultado da escola municipal passa a ser melhor. A própria condição física da escola é muito ruim. O Estado está muito distante. Então, eu defendo a municipalização das escolas estaduais de ensino fundamental para aquelas cidades que têm infraestrutura para receber esse serviço. Como? O Estado pagando os salários dos professores, né? Também a orientação, os especialistas das escolas do município, sendo de responsabilidade do município, a coordenação pedagógica do município e a infraestrutura e a manutenção do município. E o Estado envia recursos para o município. Se o Estado enviar metade do que ele gasta para os municípios, eles vão fazer muito melhor do que o Estado, né? E ainda vão poder assumir a rede como uma rede única, rede municipal de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. E aí o Estado foca só no ensino médio, que também é um grande desafio, onde a gente tem que aumentar o ensino profissionalizante e criar métodos para dar sentido para esses jovens nos seus cursos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Aí o desafio do Estado passa a ser focar no ensino médio e, claro, nas universidades que o Estado também tem. Bom, a gente poderia seguir falando ainda mais sobre educação, saúde, segurança, outros tantos temas, mas o nosso tempo já está estourado. Então, quero agradecer aqui a presença do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Muito obrigada pela presença no nosso estúdio. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com vocês e com vocês que acompanham a Band News FM.